Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebrando nesse 26º domingo do tempo comum, a liturgia dominical sempre é uma oportunidade que nós temos para nos encontrar, para celebrar a vida como ato de ação de graças de tantas bênçãos e graças que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Desde o dia 25, nossa Igreja Paroquial está celebrando a Francisco, preparando para esse grande momento festivo, a festa espiritual. É um momento, é uma oportunidade que cada um de nós temos de conhecer a vida do nosso padroeiro. Por vezes nós ficamos, já tem mencionado aqui algumas vezes, admirando o santo, mas por vezes nem só a sua história. A gente vê as suas glórias, mas esquece de todo o caminho que esse santo fez em vida na terra. E é preciso que a gente conheça, porque se assim foi possível, esses homens, essas mulheres, chegarem aos altares, nós também somos convidados, temos a grande possibilidade de estar um dia junto a Deus. Mas para isso é necessário que aqui, agora, cada um de nós nos esforcemos para receber de Deus as graças que são derramadas sobre nós e que nós nos esforcemos também das oportunidades que nós temos de viver nossa fé. Deus não quer de nós as obras, Deus não quer de nós restos. Tanto é que Ele nem precisa de nós. Ele não precisa. Isso não desmerece a pessoa de Deus. Às vezes a gente diz, não vou à igreja, vou fazer isso, né? Não importa. Deus não vai deixar de ser o que Ele é, porque Ele é todo amor. E por Ele ser todo amor, e por Ele ser Deus, e por Ele ser Pai, a sua obra vai acontecer da mesma forma, porque quem precisa de Deus somos nós que precisamos. Mesmo que muitas vezes algumas coisas que acontecem na igreja nós não concordamos, ou muitas vezes nem participamos, quem está perdendo a oportunidade é você. Então, desde o dia 25, nós já estamos no 7º dia da nossa novena. Das pessoas que estão participando, tenho certeza que ao terminar essa novena, todas sairão fortalecidas na fé. E conhecendo um pouco também a vida do nosso patrono São Francisco de Assis. Esse homem que mostrou para o mundo o grande amor de Deus. Esse homem que arrastou homens e mulheres, e continua a arrastar ainda homens e mulheres, pela sua simplicidade, pela sua forma de viver, pela sua forma de reconhecer Deus. Isso eu estou falando não só entre o povo, os fiéis, na própria igreja, a começar pelo Papa, a começar pelos bispos, pelos cardeais. Nós estamos falando, querido irmão, querida irmã, de um homem que viveu há 800 anos atrás e que enfrentou o mundo, e que enfrentou toda a realidade a qual estava vivendo na época, em plena Idade Média, de uma sociedade descrente, para mostrar o rosto do Cristo crucificado, pobre, simples e humilde. Por isso esta relação de Francisco com Jesus é muito profunda. Não se esgota, portanto, em argumentos ou reflexões, em palavras, em livros, tudo aquilo
se nós formos falar de São Francisco, tudo que nós formos falar de São Francisco ainda é o mais. Por isso, a relação de Francisco com o tema específico para esse dia, que vem também nos trazer como luz, como fortalecimento da nossa fé, Francisco e a Eucaristia. E se nós formos perceber, Francisco não era sacerdote. Se diz em alguns escritos que ele foi diácono, mas não tem nada comprovado, porque como ele queria pregar, e na época para pregar teria que ser ordenado, tem que ser na primeira ordem. Segundo se diz, mas não tem nada comprovado. Mas a pergunta que fica, que é pertinente, por que esse homem, que não era sacerdote, tanto amor tinha pela Eucaristia? Tanto zelo tinha pela Eucaristia? No ano de 1215, quando aconteceu o 4º Concílio de Latrão, na época o Papa Inocêncio III, Francisco diz, não somente para os seus companheiros, mas para todo o clero, para os bispos, para o Papa, para os cardeais, para os juízes, que teria que fazer uma cruzada eucarística. Uma cruzada eucarística para mortificar, para alimentar, para despertar nas pessoas, principalmente essas pessoas que estavam no poder, o desejo de viver o Cristo eucaristizado. Esse Cristo que estava nas pequenas igrejas, que muitas delas em ruínas, estava sendo desprezado. Era preciso recuperar, era preciso trazer esse Cristo para que assim pudesse dar novo vigor àquela sociedade descrente. Na época onde estava surgindo um grande movimento, como já citei aqui, dos hereges, e esse movimento era muito violento. Muitas vezes invadiam conventos, casas religiosas. Há de se lembrar em 1240, quando os sarracenos invadiam o convento ou na pequena igreja de São Damião, onde estavam as irmãs Clarissas, e Santa Clara trouxe como forma, como arma maior, o Cristo nos Desordens. Por isso a sua apresentação de imagem, ela sempre está com o Cristo Eucarístico. Até mesmo os sarracenos, ao ver o Cristo Eucarístico, cedeu à invasão. Mas é preciso, querido irmão, querido irmã, ao olhar, ao ver, ao estudar, ao conhecer também a história de Francisco, pormenores daquilo que Francisco enfatizava também. O que era Cristo Eucarístico na vida de Francisco? Para Francisco era o bem maior, era a simplicidade, era o humilde, era o pobre. Francisco tinha uma certa consciência de que o Cristo Eucarístico era o Cristo da encarnação, aquele que foi encarnado no seio da Virgem Maria, perpassa-se e permeia todos os séculos e é apresentado a cada um de nós, que se dá a nós na Eucaristia e que se mostrou na sua humildade, da aparência do pão e do vinho. Ali se esconde o grande tesouro. Tão humilde que é esse Deus, que ele quis se esconder no pão e no vinho para mostrar para nós a grandiosidade do amor que ele tem para cada ser humano. E quando Francisco traz mais profundamente o Cristo Eucarístico, que é dado, portanto, ao ministério sacerdotal,
E quando ele escreve a carta para o sacerdote, para os presbíteros, ele frisa muito bem que os sacerdotes tenham o máximo cuidado ao celebrar a Eucaristia, e que os fiéis que em torno do altar, que participa desse momento, contemple este Cristo que desce onde o céu toca a terra e que discorre na mão do sacerdote o Cristo Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, e que a mão do sacerdote deve ser digna, como é o seio da Virgem Maria, o qual acolheu esse Verbo encarnado. Porque se o seio da Virgem Maria, que acolheu o Verbo encarnado, a mão do sacerdote é aquela que acolhe o Cristo glorificado e que se dá a todos na presença do momento da consagração, da transubstanciação do pão e do vinho, que a nós é revelado no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, como são profundas as palavras de Francisco. Como um homem que não fez teologia, como um homem que não é clérigo, que não é sacerdote, ter tamanha sabedoria, subscreve, portanto, que somente uma pessoa tão íntima, tão profunda, tão mergulhada no coração de Deus é capaz de sentir, é capaz de ter, é capaz de contemplar as maravilhas do Senhor. Por isso, como nós ouvimos no comentário, Francisco dizia: se ao encontrar no caminho um santo ou um anjo e encontrar um sacerdote, prefiro beijar a mão do sacerdote, porque nem o santo, nem o anjo é capaz de trazer para nós ou para mim o Cristo Eucarístico. Mas a mão do sacerdote, sim, é capaz de trazer para mim o Cristo Eucarístico que alimenta a minha fé. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, tudo isso Francisco dizia diante de uma realidade em que as pessoas tinham abandonado a própria igreja, em que as pessoas não mais respeitavam os sacerdotes, e os sacerdotes também tinham abandonado, de certa forma, como quesito da nossa fé, o testemunho daquilo que eles assumiram em nosso ministério, a sua missão. E Francisco quer recuperar isso. Foi a igreja que pediu para Francisco, foi o Papa, foram os cardeais? Não. Foi uma experiência profunda que Francisco tinha com o crucificado. E hoje nós também temos essa grande oportunidade, querido irmão, querida irmã. Francisco dizia: é um pecado grave, gravíssimo, quando, ao celebrar a Eucaristia, já após consagração, os fiéis não contemplarem, os fiéis não colocarem em adoração aquele que é o tudo e o todo. Por isso, na expressão de Francisco, dos seus escritos, ele diz: meu Deus, meu tudo, meu tudo, meu Deus. Porque não tem nada que substitua, querido irmão, querida irmã, aquilo que é mais sagrado da nossa fé cristã católica, do que a Eucaristia. Não dá para substituir a Eucaristia, querido irmão, querida irmã, quando nós temos a oportunidade todos os dias de celebrar Cristo que está presente em nós. Não é apenas um pão, não é apenas um vinho, é o próprio Cristo que se faz presente no meio de nós. Não dá para substituir a Eucaristia por uma festinha de casamento, por uma festinha de aniversário.
Não dá para substituir a Eucaristia pelo cansaço do trabalho. Não dá para substituir a Eucaristia pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo. Hoje a sociedade está precisando, mais do que em outros tempos, da presença de São Francisco, que sacuda em nós, para que nós sejamos verdadeiros adoradores da Eucaristia, homens, mulheres, jovens. Não podemos ser ministros da Eucaristia. Quando eu falo ministro, todos nós, não especificamente os cristãos, ministros da Eucaristia de sacristia. Nós precisamos buscar esse Cristo para fortalecer a nossa fé. Mas parece que ainda nós, como sociedade, ainda não abordamos para o bem maior, o qual Francisco tanto fala. Passamos por momentos muito difíceis, 2 anos atrás, com a pandemia. A pergunta é: o que ficou da pandemia para despertar da nossa fé? Muitos dos nossos fiéis cristãos católicos se acomodaram. Vocês não tiveram a graça de ir em casa. Quantas pessoas que vocês conheceram e conhecem e que por vezes estão em casa, não querem vir mais à igreja? Quando a gente pega a essência da nossa fé, querido irmão, querida irmã, nós somos devorados por essa sociedade faminta de vida. Quando hoje o STF se diz a questão do aborto, que não tem sentido mais a vida, e muitos batem palmas, aplaudindo, e ainda nós levantamos a voz e dizemos que somos cristãos. O cristão verdadeiro, o cristão franciscano, não é a favor da morte. O cristão verdadeiro franciscano não é a favor de armas, porque Francisco falava tanto da paz. E quando nós levantamos a nossa voz para defender alguns idealistas que tem aí, nós perdemos, querido irmão, nós ficamos fracos. Quando eu digo que nós precisamos recuperar, sim, precisamos recuperar aquilo que nós perdemos em nome dessa sociedade. Dessa sociedade que não quer defender a vida, dessa sociedade que não quer defender o ser humano. E quando a gente olha para o altar, a gente vai percebendo certo abandono também. Porque se nós não amamos, se nós não valorizamos, se nós não defendemos sagrado, qual é a nossa concepção de fé, dada, portanto, no pão e no vinho? Nós precisamos retomar a nossa vida como uma catequese para que nós realmente sejamos e vivamos o nosso ser cristão. E esse ser franciscano está em cada um de nós. Há tempo ainda de nós recuperarmos aquilo que é de mais sagrado. E que em nome dessa sociedade que está aí devorando tudo que tem de valor, e nós muitas vezes destinamos também, batemos palmas e assinamos embaixo e vamos nos perdendo. Então que São Francisco nos ajude a cada Eucaristia que nós celebrarmos, possamos alimentar nossa fé, que sejamos homens, mulheres, jovens, pessoas eucaristizadas, que possam viver a Eucaristia no respeito ao irmão, no diálogo, na convivência fraterna, na nossa participação, seja pastoral, movimento, na nossa comunidade, mas que nós possamos mostrar o rosto franciscano. E é isso que Francisco, após 800 anos, está gritando no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.